Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, todos nós temos uma história, temos uma linha de descendência. E esta linha, hoje, para mim, para você, se centraliza em nossa pessoa. Assim como o Evangelho vai falar desta linha de descendência na pessoa de Jesus, o centro da nossa história e da nossa vida, dos nossos antepassados, de nós hoje e do futuro, tudo centralizado na pessoa de Jesus. Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. E outro Jacó, descendente de Matã, gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o contexto da história da salvação é real, é concreto, é verdadeiro. Toda essa linha histórica, esta linha de gerações, para chegar ao centro, que é Jesus, o Salvador. Então vemos figuras importantíssimas. Abraão, o pai na fé. Nós estamos percebendo aqui também Davi, que é essa luz de esperança, e também essa esperança messiânica, e o exílio da Babilônia como tempo de dificuldade e provação. Tudo isso para ser centralizado em Jesus. Mas o que significa para você, para mim, todo esse contexto de conhecimento? Só para termos conhecimento histórico de dados com relação às gerações que antecederam até Jesus? Não. Tudo isso para dizer que, de fato, Jesus estava relacionado com a nossa vida humana, a nossa história. Como diz, Jesus nasceu no meio de um povo, estava dentro do seu contexto, participou de suas mudanças, estava inserido, como você, como eu, como todos nós, nas questões políticas, econômicas, sociais. Mas Jesus deixou bem claro que ele não veio para dar respostas a essas situações que são dentro do contexto humano, mas para que nesse contexto pudesse anunciar o seu reino, a sua palavra, a sua pessoa, o seu mistério. Para de fato dizer para nós, Deus veio ao mundo para viver conosco. Jesus veio nos salvar e não condenar. Por isso, dentro dessa perspectiva histórica, humana, se revela a salvação de Deus, de maneira plena na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus anuncia o reino, ele fala tudo sobre o que é preciso saber sobre Deus. Depois de Jesus, não precisa acrescentar mais nada, nem tirar. O que Jesus disse é o tudo para podermos adentrar dentro desse contexto de Deus no mundo, a sua revelação. Agora nós vamos interpretar, trazer para a nossa vida toda essa história, todo esse contexto na pessoa de Jesus. Como Jesus viveu os dramas da vida,
como ele de fato ultrapassou todas essas situações, como ele foi solidário às pessoas, como ele de fato caminhou lado a lado, como ele foi educado em uma família, como Jesus respondeu a essas relações humanas e sociais, mas trazendo como centro o anúncio da palavra da salvação. Jesus não veio ao mundo, como nós sempre dizemos, de varde, apenas para viver uma vida humana, de forma nenhuma. Jesus veio ao mundo para nos resgatar, para nos reconciliar com o Pai, para dizer para você, para mim, para todos nós, que quando estivermos em dificuldades e o mal estiver nos atingindo, nos sufocando, nos pressionando, é a Ele a quem nós deveremos pedir socorro, acorrer a Ele. É Ele que nos salva, é Ele que nos revigora, é Ele que nos dá um espírito forte e decidido para vivermos essa vida, como Ele assim o viveu. Então assim Jesus viveu nesse mundo e nós deveremos viver sempre centralizados nele, que é o sentido primeiro e único da nossa existência. Anuncia Jesus, o nosso Salvador, com força, com amor, com garra e determinação. Tua vida vai mudar plenamente, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.